filhos de Deus, a trombeta tocai. Graça e paz, irmãos. Nós estamos dando agora início à segunda parte do nosso estudo de Apocalipse. A primeira parte nós fizemos um apanhado histórico e agora estou dividindo, o livro no seu esboço de capítulos, versículos, direitinho, e também mostrando algumas correntes que estão atrás e por trás desse livro tão importante para nós. Então essa segunda parte nós estaremos dando início agora para fazer esse estudo tão importante para nós em Apocalipse. Ok? Deus abençoe. Queridos irmãos, agora nós vamos para diferentes interpretações sobre o livro de Apocalipse, Basicamente existem 4 estilos de interpretação do livro de Apocalipse que são adotados pelos cristãos, A visão preterista, que diz que praticamente tudo que está no livro do Apocalipse já se cumpriu, e isso teria acontecido principalmente na destruição de Jerusalém, lá na queda do Império Romano, lá no ano 70, e Jerusalém destrói lá, toda destruída pelo Império Romano, por um general chamado Tito. A gente já falou sobre isso. A visão historicista, só lembrando, diz que as revelações do livro de Apocalipse vão se cumprindo ao decorrer da história da igreja até a segunda vinda de Cristo. Também tem a visão dos idealistas, que diz que as revelações do livro de Apocalipse não descrevem eventos específicos, mas princípios espirituais que se aplicam a toda a história da igreja, ou seja, são princípios espirituais, não são princípios de histórico, que isso não vai acontecer a não ser espiritualmente. E há também a visão futurista, que diz que praticamente tudo que foi dito no livro de Apocalipse está cumprido, ou está se cumprindo em um período final, será cumprido, melhor dizendo, em um período final que antecede a volta de Cristo. Agora um dado importante, de acordo com as características e propósitos do livro de Apocalipse, a maneira mais coerente de interpretar o livro é através de uma combinação desses 4 estilos: do estilo preterista, do estilo historicista, do estilo idealista e o futurista, a visão, o estilo. E sob essa perspectiva, é correto dizer que muitos desses eventos, versículos lá do século I, esses acontecimentos que são aplicados lá no século I, também se aplicam ao longo da história e será também aplicado no futuro, ok? Então esta é mais ou menos as posições que a gente vê nos que estudam o Apocalipse. Sobre a posição acerca do milênio no livro de Apocalipse, nós temos aí algumas correntes. Eu não vou citar todas, porque não dá tempo, citar todas, mas vou falar das principais, É outro alvo muito de discussão, acerca do capítulo 20 lá, que fala sobre esse período do milênio. Vamos ver lá no capítulo 20 então, o que é que a gente tem de interessante para falar para os irmãos. Eu gosto muito desse capítulo 20 porque dá uma ideia muito futurista das coisas também. É a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Aí depois vai falar, aí vai até o versículo 6, versículo 7 ao versículo 10 fala sobre que Satanás é solto e derrotado, e no versículo 11 em diante fala do juízo de Deus. É a visão sobre acerca do milênio. Primeiro, tem a visão dos pré-milenistas. Os pré-milenistas defendem que esse período ocorrerá após a segunda vinda de Cristo, ou seja, estabelecimento do milênio. Quem pensa assim, diz que Jesus reinará literalmente 1000 anos sobre a terra. Outros acreditam que os 1000 anos se referem simplesmente a um longo período da história. Então, até porque aquela ideia de que 1000 anos para Deus é um dia 1000 anos e tal, enfim. E dentro desse grupo há os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionalistas. A gente pode falar isso depois, em outro momento. Nós batistas, por origem, nós somos pré-milenistas. Nós não acreditamos que a igreja vai passar pela grande tribulação. E o que estamos vivendo hoje, nesse período de pandemia, as pessoas já estão datando volta de Cristo e tal, etc. É um período que eu chamo aquilo, aliás, eu chamo não, baseado no que está lá em Mateus 24, que é o período da grande tribulação. Não, é o período dos princípios de dores, ou princípios de dores. Jesus declara, diz, olha, vai acontecer isso, maremoto, terremoto, pandemia, epidemia, melhor dizendo, doenças, pestes,
que é traduzido por esses tipos de vírus. E Jesus diz: olhai, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Há também a corrente, isso acerca do milênio. Os pós-milenistas, eles acreditam que o milênio se refere a um período final da história da igreja aqui na Terra, e que nesse período haverá paz e prosperidade sem igual, e a maioria das pessoas serão convertidas através de uma evangelização global, né? Há uma corrente forte que diz que os judeus irão se converter a Jesus nesse período, e eles espalharão o evangelho agora do reino, porque não haverá mais a graça, e sim o evangelho do reino. Há também os amilenistas, que entendem que o milênio é um reinado espiritual, ou seja, que isso não pode ser interpretado de forma literal, que vai ocorrer na terra, que será pregado o evangelho aos santos, que partirão para o reino com Cristo no céu. Para esses amilenistas, né, esse período foi iniciado lá na primeira vida de Cristo, onde Satanás sempre tem o poder limitado através da vitória de Cristo na crucificação e na ressurreição. E a maioria dos amilenistas defendem um período final da grande tribulação sobre a terra, ou seja, eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação aqui na terra. Embora eu particularmente acredito, né, que nesse período vai acontecer, né, a segunda vinda de Cristo, ou seja, quando tudo tiver orquestrado, lá Pedro diz isso, né? É como se Deus estivesse dando tempo sobre o tempo, a graça sobre a graça. E nesse período, para os pós-milenistas, eles dizem isso, que a segunda vinda de Cristo será interpretado dessa forma literal. Você percebeu que há várias correntes escatológicas acerca de milênio e da vinda de Cristo. Mas é importante dizer que nenhuma dessas opiniões acima, tanto os pós-milenistas, pré-milenistas e amilenistas, nenhuma dessas correntes acima, eles têm coisas em comum. E é nisso que a gente deve trabalhar todo o estudo do Apocalipse, né? Primeiro, eles não negam a volta de Cristo, todas essas correntes falam da volta de Cristo. Eles discordam entre si sobre a questão da cronologia dos eventos, ou seja, como for, né? O importante é que todos concordem com três verdades principais, né? Cristo voltará, né? Eles falam sobre isso. Os ímpios serão julgados e condenados eternamente com Satanás e seus anjos. E o terceiro princípio, o povo de Deus viverá eternamente com ele. Diferentes leituras de Apocalipse. Hoje existem diversas formas de leitura e de organizar esse livro chamado Apocalipse. Primeiro, se fala de uma leitura progressiva e recapitulativa, também conhecida como paralelismo progressivo. A outra é sobre a leitura que eles chamam de leitura sucessiva, né? A leitura progressiva, ela se organiza com o conteúdo do livro do Apocalipse, com eventos sucessivos de forma cronológica. Já a leitura recapitulativa divide o conteúdo desse livro de Apocalipse em seções que vão recapitulando os mesmos eventos. Isso significa o que na história? Que essa história é contada de várias formas, de várias maneiras. E aí é que tem um problema, né? Porque cada corrente teológica tem uma visão plena, ou pelo menos se sente plena daquilo que está trazendo como conteúdo. E isso é importante para que a gente aprenda, né? Eu vou falar um pouco sobre o esboço desse livro, né? Como é que esse livro se encerra, né? O esboço do livro do Apocalipse sofre diversas modificações, dependendo até da leitura adotada, como foi organizado esse livro. Mas basicamente você vai ver nesse livro esse tipo de conteúdo. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 3 é o prólogo, né, o início, e as cartas às 7 igrejas, e no meio dos 7 castiçais. Está lá, você vai trabalhar isso nesse primeiros capítulos, de 1 a 3. Do capítulo de 4 a 7, ele está lá esboçado os 7 selos, o início da série de visões que João tem celestiais, quando estava ali na ilha de Patmos, foi arrebatado em espírito. Do capítulo 8 ao capítulo 11, é
capítulo exclusivo das 7 trombetas, né? As trombetas serão tocadas e haverá flagelos sobre a terra, como nunca houve durante a história do povo, né? Da humanidade. Do capítulo 12 ao 14, o nascimento de Cristo e o dragão perseguidor, a mulher e o dragão, né? Aí a gente se fala em relação a Cristo, né? Em relação às bestas que vão subir da terra e do mar, e aí a Bíblia usa a expressão dragão, mas se fala, claro, uma alusão, né? Um simbolismo para o inimigo maior, a saber, Satanás. Do capítulo 15 ao 16, fala das 7 taças, onde será derramada a ira de Deus sobre a humanidade. Do capítulo 17 ao 19, é a queda da Babilônia e a punição sobre as bestas. A Babilônia aqui é no sentido espiritual, não o reino físico Babilônia, mas hoje o mundo, e o que está vivendo o mundo hoje, e as organizações do mal que vêm sobre o mundo, é considerado no livro de Apocalipse da grande Babilônia. E a punição das bestas, nós vamos, se der tempo também nesse estudo, falar sobre elas, né? Que subiu da terra, que subiu do mar, representando aí o que o livro de Apocalipse traz. Do capítulo 20 ao 22, é o reino dos santos e o juízo final, e aí inclui as exaltações finais e o encerramento do livro, ok? Então é basicamente isso, irmãos, que nós vamos estudar durante esse período de junho, e às sextas-feiras estaremos trazendo esta mensagem para o coração dos irmãos, ok? Eu quero orar nesse momento agradecido a Deus por você estar acompanhando o nosso canal, lembrando aos irmãos que você pode participar desse canal, você pode se inscrever no nosso canal, você pode acionar o sininho que está aqui, ativar, para receber as nossas notificações e compartilhar também esse vídeo, ok? Estaremos dando início a esse estudo e Deus que tem nos abençoado, irá nos abençoar muito mais. Eu quero orar encerrando e na próxima sexta-feira estaremos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um estudo do livro de Apocalipse. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar por essa série de estudos que estamos fazendo neste livro tão importante para a igreja do Senhor, principalmente nesses momentos atuais. Abençoa os teus filhos que estão acompanhando, Deus, esses estudos, que eles possam se empenhar para que o Senhor revele a cada um, segundo o teu querer, ou segundo o teu propósito. Obrigado a Deus por tudo, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos, fica na paz, um forte abraço em Cristo Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará, a todo